Uma boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Vamos assim fazer a nossa harmonização para iniciarmos a nossa reunião em paz e harmonia. Vamos fazer a nossa preparação com a leitura de uma página que será feita pela nossa irmã Rafaela. Em seguida faremos a prece inicial. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é referente ao livro Alerta, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ante o mundo e Jesus. O mundo pede socorro a Jesus. Ele atende, porém, e espera por nós. O mundo apresenta a larga faixa dos necessitados de pão. Jesus, entretanto, não se esquecendo destes, socorre também os que têm necessidade de luz. O mundo roga paz nos estertores da violência em que se debate. Jesus transmite tranquilidade, todavia emula todos a que nos auxiliemos na fraternidade. O mundo suplica apoio, a fim de liberar-se das constrições do ódio e da loucura. Jesus, no entanto, é recurso libertador que propõe a paciência fraternal e o trabalho solidário entre as criaturas. O mundo promove desespero e algaravia. Jesus doa silêncio e fé. Compara as incertezas no mundo e a segurança com Jesus. Considera dos impositivos de fora no mundo e as forças interiores que se aurem em Jesus. Vive no mundo, no entanto, nunca te apartes de Jesus. Tua vida física, mesmo que se alargue por dezenas de anos a fio, defronta um momento em que cessa, conquanto a tua realidade espiritual com Jesus jamais terminará. O mundo te leva a conquistas, mas Jesus, quando conquista, faz que o homem se vença por dentro. A vitória externa esmaecem e passam. As íntimas se fortalecem e ficam. Aprende com a luz. Após realizar o seu périplo no universo, depois de contornar a nossa hiperesfera, volve à fonte geradora seu ponto de partida. Ninguém, mesmo que o deseje, jamais fugirá da sua nascente divina. Aproveita, portanto, hoje. No duelo mundo e Jesus, a tua será a opção de permanecer na angústia ou a promissora ventura. Diante da moeda que trazia a efígie de César, respondendo à colocação maliciosa e venal do adversário gratuito, Jesus definiu a situação do contributo que cada um deve dar. A César o que lhe pertence e a Deus o que é dele. Dele é a vida e Jesus é o caminho único, mediante o qual lograrás alcançá-lo. Muita paz. Meus irmãos, vamos neste momento unir os nossos pensamentos em oração. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, para estudarmos, para trabalharmos na sua seara. Te pedimos, Senhor, o amparo necessário para cada um de nós, encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham e que vêm estudar conosco. Pedimos, Senhor,
a proteção para aqueles companheiros que ainda se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, para aqueles que estão voltando à pátria espiritual, que possam ser atendidos e acalmados na sua chegada. Pedimos, Senhor, o amparo e proteção para os irmãos que farão o trabalho do passe à distância, que cada um possa dar o melhor, para que cada irmão receba assim um alívio para as suas dores. Estamos confiantes na sua misericórdia. Sabemos que tudo ocorrerá com a sua presença, com a sua vontade. Possamos assim então dar início ao nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que possamos neste momento, unidos em pensamento, refletir sobre a mensagem do Evangelho e que isso nos traga bom ânimo, fortaleza. E nessa noite, a nossa referência de estudo está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 e 4, intitulado O Cristo. Porém, nós vamos pensar no Cristo com a forma como ele se denominou, como o caminho, a verdade e a vida. Dentre outras denominações que ele fez a si mesmo, essa é uma muito importante, a que nós nos dedicaremos essa noite. E para começar, é importante situar em que situação, em que momento ele disse isso. E está lá no Evangelho de João, iniciando no capítulo 13, continuando no 14, e na verdade é uma conversa de despedida que ele tem com os seus discípulos e que se estende até o capítulo 16 desse Evangelho, por isso chamado de Sermão do Cenáculo. Cenáculo é nessa área, em que se fazem as refeições, as reuniões em forma com refeições. Como foi a última ceia, por isso é chamado de Sermão do Cenáculo, e sermão por ser muito longo. E é justamente traduzindo a preocupação de Jesus com os seus discípulos, já que chegava a hora dele partir. Então ele queria deixar uma mensagem final que fosse de bom ânimo. E no meio dessa mensagem ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Só situando, é uma conversa em que ele começa com Pedro, continua com Tomé e com Filipe, diante das perguntas que eles fazem, demonstrando muito desconhecimento ainda do que iam passar, e até mesmo na verdadeira obra que eles tinham que efetuar. Então Jesus se sente necessidade, se sente premente o momento de chamar atenção para isso, mas dando um bom ânimo, já que em outros momentos ele usou de palavras às vezes duras, Tem algumas passagens que dizem, justamente também um pouco antes deste momento. Então ele quer deixar no final, momento da sua partida, na sua despedida, uma mensagem de bom ânimo. Porém, ele tem que dizer a verdade, porque ele é a verdade. Então ele diz assim para eles: para onde vou, vós não podeis ir. Querendo ou não, ele era alguém que estava ali com uma mensagem que precisava ser levada por esses discípulos. Porém, ele ia partir como espírito muito evoluído, e ainda muito acima de todos nós, e até com certeza dos seus discípulos. Ele precisava dizer a verdade: eu vou, mas ainda não podereis estar comigo, mesmo quando partirem também, por ser muito evoluído e estar numa condição muito acima de nós. Mas ele diz: dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos. Então Pedro interroga: para onde vais, Senhor? Jesus responde: não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde.
toda a sinalização dele. Agora não é o momento, como tudo na vida tem seu tempo, seu momento, sua realidade. Mas como tudo pode melhorar, e isso era a missão deles, não só melhorar a toda a mensagem que eles tinham que transmitir, mas melhorar a si mesmos. E com isso, a nossa paisagem, a nossa condição vai melhorar também. E a situação momentânea é apenas momentânea. Evoluir é o nosso destino. Todos nós chegaremos lá. Mas Pedro pergunta: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Que é quando Jesus coloca: o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Mas ele ainda quer, não deixando de dizer a verdade, mas também dando bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Na casa do Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo. E para onde vou, conheceis o caminho. Quando Tomé pergunta: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Isso mostra bem o desconhecimento deles da dimensão daqueles que teriam que fazer e da mensagem do Cristo ainda. Não estava plenamente compreendida. Quando Jesus coloca: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Aí Filipe questiona: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Veja bem quanto eles ainda tinham dúvidas. Jesus coloca: há quanto tempo estou convosco que tu não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E aí ele promete o Consolador que nós conhecemos, que permaneceria conosco para sempre, o Espírito de verdade. Esse discurso se estende até o capítulo 16, é um discurso longo, o sermão do cenáculo chamado, justamente de toda essa orientação no momento de despedida, no momento que chegava a hora de sua partida e que viriam muitos tormentos para a vida dos seus discípulos, que iriam provar o que de fato vieram e que se envolveram, que é a mensagem da Boa Nova, a transmitir, tendo Jesus convivido com eles. E apesar de eles não o conhecerem, mas Jesus até na partida deixa sua mensagem para eles e que na verdade ficou por todo o tempo e chegou até nós, com uma mensagem para toda a humanidade. A humanidade que enxerga Jesus de variadas formas, mas ele nos demonstra ser o caminho e o caminho que chega ao Pai. Por isso ele diz: se me conheceis, também conhecereis a meus pais. E para onde vou, conheceis o caminho. O caminho que é a própria vida dele, que ele demonstrou enquanto esteve aqui. Nas suas palavras e nos seus atos. Então nós vamos nessa noite refletir quem é Jesus. Por isso está lá no capítulo 1, Jesus entre Moisés e o Espiritismo, nesse capítulo 1 do Evangelho. E Jesus dizendo quem ele é, caminho, verdade e vida. Dentre outras comparações que ele fez, que estão lá presentes do Evangelho de João, ele se faz comparar a outras 6 coisas, outras 6 palavras, outros 6 conceitos, querendo enfatizar de uma forma acessível aquilo a que veio, quem ele era. Quem era Jesus? Para os seus discípulos, ele se colocou como um amigo. O que ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Veja bem, ele diz:
que eles conhecem o que o Senhor faz e que sabem de tudo o que Ele tem a conhecer, o que é importante que eles conheçam. O amigo é esse que convive conosco, que nos conhece e que nós conhecemos. É aquele do convívio mais próximo e um convívio mais real, que de fato demonstra todo o conhecimento um sobre o outro. Por isso ele os considerava amigo, muito mais do que discípulos, do que alunos, mas amigo, aquele a quem de fato nós conhecemos e traçamos um vínculo real. É real, porque é baseado naquilo que a gente conhece do outro, que o outro conhece de nós. Para a história, quem Jesus era? Jesus, visto como apenas um ser histórico, em que toda a ciência, todo mundo só apenas quer saber em que contexto ele viveu, se ele existiu de fato. Porém, ele marca, de tão importante que ele foi, ele marca a passagem do tempo, dos séculos, como antes dele e depois dele. Mesmo que não tenha o devido valor, ele marca a história da humanidade. Senão não teria sido e não se mantinha até hoje como demarcador da contagem do tempo. E para nós espíritas, para o espiritismo, justamente nesse capítulo em que Kardec coloca não vim destruir a lei, em que ele se mostra ali, Kardec o apresenta ali, como a segunda grande revelação divina. A primeira personificada em Moisés, trazendo os 10 mandamentos, mandamentos de vida, incontestáveis, mostrando Deus único. Claro que isso envolvido com uma legislação, como um legislador necessário naquele momento. Então, existia uma revelação pessoal, mas existia uma revelação divina. Foi ele que trouxe os primeiros conhecimentos, o entendimento do que era Deus e da relação humana. E isso, então, é a sua parte da revelação divina, que não é única, porque ele também era um legislador e trouxe uma legislação civil, apenas apropriada àquele povo e para aquele momento. Jesus vem com apenas a sua revelação divina, trazendo a figura do Pai, trazendo a questão da imortalidade, de um reino que não é deste mundo, e do amor e do perdão, construindo as relações humanas. Isso ele apresentou na sua fala, na sua vida, nas suas atitudes. Ele veio dar verdadeiro significado à lei divina, que Moisés apenas trouxe o esboço em 10 mandamentos. Ele veio resumir tudo isso no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso está toda a lei e os profetas. Então ele veio para resumir tudo isso que estava ali no Decálogo. E chamando a atenção de toda a lei divina deve ser cumprida na terra inteira, não privilégio de um único povo, assim como os judeus consideravam um povo privilegiado. Jesus vem mostrar, não, a lei divina é para todos, é para toda a terra. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido. Ele não veio como mais um legislador moralista. A natureza da sua autoridade vinha do comportamento dele, das ações e dos ensinamentos que ele trouxe. Porque era o que ele aceitava como denominação, era mestre, é alguém que ensina. Ensina, ele não obriga, ele não legisla. Ele lançou germes de verdades que ainda não eram possíveis de ser compreendidas, que só com o passar do tempo. E aí a gente entende a promessa dele do Consolador. Precisava do tempo, das nossas conquistas na ciência, na área cognitiva, nas descobertas, para entender, evoluir mentalmente, para compreender determinadas noções que ele apenas deixou
de forma bem alegórica e por meio de histórias, de comparações. Por isso ele se usou muito em comparações, para que isso, com a passagem do tempo, com a nossa capacidade evolutiva, conseguíssemos penetrar e compreender que a verdadeira vida vai além de toda essa que nós vivemos aqui e agora. É o reino dos céus, é uma vida que é eterna, que se perpetua, independente dos capítulos de uma história. Cada vida, cada existência, melhor dizendo, é apenas um capítulo de uma grande história, que é a história da imortalidade na nossa vida imortal. Ele representa tudo isso. Mas por quê? Por que ele dizer caminho, verdade e vida? O Espiritismo até começa a nos apontar, justamente compreendendo esse posicionamento de Jesus, dentre outros que ele colocou, se comparando ao pão verdadeiro, ao pão da vida, à luz do mundo, à porta das ovelhas, ao pastor, ao bom pastor, à ressurreição, à verdadeira vinha. Dentre essas comparações, ele coloca como caminho, verdade e vida, nesse diálogo com esses 3 discípulos, principalmente, que demonstravam não entender por onde ele vai, que a gente não pode ir. Como a gente conhece o caminho? Que caminho é esse? Mostra o Pai, o caminho é o Pai, é para chegar ao Pai, mostra o Pai e a gente já vai. Esse modo simplista deles de ver ainda não alcançava a dimensão de tudo que eles deveriam fazer e toda a mensagem do Cristo. Por isso ele deixa essa mensagem, essa comparação que chega até hoje, os nossos dias, e a gente tem que refletir. Caminho, verdade e vida. Caminho. Que caminho mostra? Caminho demonstra jornada, peregrinação, sobretudo ação, movimento. Uma área em que não tem estradas, até Emmanuel diz, não tem economia, não se desenvolve para levar mercadorias, trazer, para que as pessoas cheguem de um lugar a outro. As áreas, as regiões precisam de caminho, e caminhos são vários. Mas qual é o caminho certo? Qual o melhor? E aí Jesus dizia que não era um caminho, ele era o caminho. Eu sou o caminho. Então é o único que vai nos levar a determinado ponto. Caminho liga 2 pontos. Não é verdade? Caminho é algo que liga 2 pontos. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele está deixando bem claro aqui qual é o ponto de chegada. É para onde ele ia, é para o Pai. Só que ele se demonstra o caminho. É justamente qual é a jornada que nós faremos. Qual é a peregrinação seguindo os passos dele. Para chegar a quem? Ao Pai. E essa jornada, esse caminho, lógico, como todo caminho, tem obstáculos, ou pedras, ou uma estrada mais difícil, mas tem também belezas, paisagens lindas. O que não podemos é estar estacionados, senão não estamos caminhando, senão não estamos percorrendo. Caminho da ideia de ação, de peregrinação, de jornada, de caminhar. Caminho sem marcha não faz sentido. E regiões sem caminhos não prosperam. E se ele falou caminho, verdade e vida, é porque estão relacionados esses 3 termos. A gente pode imaginar o caminho da verdadeira vida ou o caminho da verdade e da vida. Porque é o que nós todos buscamos. Quem não busca um caminho para seguir a sua vida, que norteie a sua vida? Todos queremos chegar à felicidade. Quem não busca a verdade? Quem gosta de viver na ilusão? Não,
Por mais que a gente viva de fato, na verdade a gente quer coisas verdadeiras, amores verdadeiros, situações verdadeiras. A ilusão, mesmo que nós busquemos, de fato não é o que nós necessitamos. E vida, viver cheio de vida. Quantos de nós estamos existentes, temos um corpo físico, a vida, mas a vida não está em nós. Quando falta esperança, quando falta sede de agir, de construir, quando estamos paralisados, mesmo tendo o corpo físico, biológico funcionando, mas não temos vida, não tem graça existir. Então, é a grande busca nossa, encontrar um caminho, a verdade e a vida. Por isso ele usou esses 3 termos, e eles estão interligados como a grande busca de todos nós. E ele representa isso, o caminho que faz tu chegar à verdadeira vida. Sendo ele o caminho, a sua vida e a sua história demonstra tudo isso, esse caminho que nós temos que percorrer. Ele também se diz verdade. Verdade, ele é a verdade. Porque toda a sua vida não foi mostrando que possuía apenas a verdade. Ele mostrava que vivia a verdade. Por isso ele diz, lá no momento da seu julgamento, processo da crucificação diante de Pilatos, que o reino dele não era deste mundo, que ele dava o testemunho da verdade. Então a verdade não é algo que nós possuímos ou que falamos. A verdade é algo que nós demonstramos, vivenciamos. E isso ele mostrou na sua vida, na sua inteireza de caráter, na sua força de ânimo, sendo incorruptível e movido pela ação. Isso é verdade. Engloba toda a palavra verdade. Combinar, harmonizar aquilo que pensa com aquilo que faz. Ter ânimo, que se você tem a verdade, vive uma verdade, o ânimo está presente em sua vida. A certeza. Você não necessita bajular, nem negociar e às vezes se preocupar com o que o outro pensa ou deixa de pensar de você. Por isso, quando Pilatos diz o que é verdade, eu vou começar aqui a dizer algo que ele não tem noção ainda do que é, ou que ele não, de fato, acredita. Porque Pilatos, na sua atitude, demonstrava sua preocupação não em ser verdadeiro, em ser correto, ser justo, em continuar com a sua vida de benefício junto a Roma. Então é melhor lavar as mãos, independente de que eu estou fazendo, seja o mais correto, seja o mais justo. Então o verdadeiro se preocupa com o justo, é incorruptível. Está ligado à ação porque acredita que o que vive é verdadeiro, então ele age. Então Jesus em toda a sua vida mostrou que ele era a verdade, por esses traços nas suas ações. E a vida? Por que ele fala da vida? Isso é extremamente importante, porque são 2 certezas que nós temos. Se nós existimos, nós temos vida. Ela nos foi dada. Vida, todos possuímos desde que estamos aqui, que pensamos, que falamos, temos vida. Mas a outra certeza é a da morte. Parece até incoerente, a gente coloca as 2 coisas como coisas distintas e que se embatem, se contradizem. Mas na verdade uma está dentro da outra. A morte é uma certeza, mas é uma certeza da vida imortal. Por mais incoerente que possa parecer, se existimos, para que eu morrer? Morrer como certeza é apenas um processo do qual a vida exige. A vida que nós temos, nos dada por Deus, exige uma renovação.
atuação, evolução, a morte faz parte dela como uma certeza, mas uma certeza de processo de transformação, de encerrar uma etapa e de iniciar outra. Porque a grande verdade é a vida, e a vida que ele diz, vida e abundância, vida eterna. Mas para que ela exista é preciso que exista processo de rupturas, de transformações, e a morte faz parte dela como uma certeza, mas uma certeza de transformação, não uma certeza de terminação, de encerramento, de término, mas apenas de uma etapa de um processo maior que é a vida que nos liga a Deus, que é de onde viemos e para onde vamos. Mais uma vez o caminho que nos liga a Deus é o da vida em abundância, com a certeza da morte, mas da morte como um processo de transformação e de necessidade, mas que não encerra uma história, apenas encerra um capítulo, o que é a vida eterna, composta de vários capítulos, assim como o caminho tem várias áreas, ou mais montanhosa, ou mais plana, com mais vegetação, com menos vegetação. Uma trajetória nunca é totalmente igual, tem as suas variações, e no meio da variação que é a vida, existe o processo da morte, do qual nós não temos que estar presos. Ela é real, é verdadeira, nós temos a certeza, mas apenas como um dos passos do processo de algo que é maior, que é a vida, que depende de como nós vamos conduzir a nossa vida, vai demonstrar aquilo que Jesus espera de nós. Estamos seguindo Ele para alcançar o entendimento e o benefício que é a vida que nos foi dada e que não se extingue. Por isso, lá na mensagem que nós ouvimos no início, ante o mundo e Jesus, ou seja, temos vida, a morte faz parte do mundo. Mas e aí? Temos a verdadeira vida? Seguimos o caminho que é Jesus? Ele está nos apontando. Me siga. Peregrine, caminhe pelo meu caminho, pela minha vida, e aí sim, vocês estão dentro do caminho da verdadeira vida, que é a nossa grande busca. Por isso ele vai chamar ali nossa atenção no início. O mundo pede, todo mundo busca, todo mundo quer. E busca Jesus. Ele atende, mas espera de nós. Os necessitados de pão, ele dá pão, mas também diz que é necessidade de luz, e ele oferece a luz. O mundo pede paz, e que Jesus pede de nós? Fraternidade. O mundo pede apoio nas situações de ódio. O que ele diz? Espera de nós a paciência e o trabalho. Dentre todas as outras colocações que a gente ouviu aí na mensagem inicial. Deus nos dá a vida, mas Jesus é o caminho para compreendermos e vivermos uma verdadeira vida. Porque Emmanuel coloca existir, todo mundo existe, a pedra existe, o animal existe, tudo existe, mas viver depende da forma como nós nos conduzimos com esse bem maior, que é a condição de existir. Então, por isso eu peço para refletir, finalizando a nossa fala com Emmanuel, que diz assim: aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida
é obra nossa. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos então fazer a nossa oração de agradecimentos. Agradecendo, acima de tudo, a Deus, agradecendo a Jesus e agradecendo aos bons espíritos pelo amparo recebido. Agradecemos a oportunidade desses primeiros momentos de estudos e pedimos que continue a nos amparar para que a segunda parte seja também em paz e harmonia e que cada irmão, onde quer que estejam, receba as boas vibrações que serão emitidas pelos nossos irmãos da Casa de Isaac Lima. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja estes irmãos que farão o trabalho do passe à distância. Também ampare e proteja os irmãos que estão à distância para receber as boas vibrações, que eles possam estar com um pensamento positivo, confiantes, com um pensamento na Casa de Isaac Lima. Assim, agradecidos, possamos passar a segunda parte, graças a Deus e graças a Jesus. Lembramos a todos, meus irmãos, a todos os irmãos que farão este trabalho à distância, continue ouvindo a música, emitindo as vibrações com um pensamento positivo, direcionado a todos aqueles irmãos que estão aguardando. Que assim seja, graças a Deus.